Começa agora o Ficção Americana, seu podcast sobre literatura e psicanálise e seu inevitável entrelaçamento. Eu sou o Evandro e estou acompanhado das minhas colegas Laís e Dani. Somos psicanalistas, apaixonados por literatura e por algumas outras coisas que vocês e a gente vai descobrindo ao longo dos episódios. Muito bem, começamos mais um episódio do Ficção Americana, esse episódio de literatura e psicanálise. Eu sou o Evandro e estou aqui acompanhado da minha amiga e colega Laís. E aí, Laís, tudo bem? E aí, tudo bem? Muito bem, também estou aqui acompanhado da minha outra colega e outra amiga, Dani. E aí, Dani, como é que tu tá? Olá, gente, tudo muito bem? Muito bem, estamos bem porque neste episódio temos uma pedrada para resolver, que é o livro Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo. Ou é o livro Conceição Evaristo, da Poncia Vicêncio, Dani? Ou é da Poncia Evaristo. Ou é da Poncia Evaristo. É, muito bem. E aí, Leis, do que tem esse livro pra gente hoje? Nossa, esse livro, a gente poderia fazer 10 episódios dele. E vocês, assim, podem... Quem ainda não leu, por favor, já coloca aí na sua lista. Ele tem 100 páginas, dá pra você ler em 2 dias. E você pode falar 1 ano dele, assim, né? Se você estiver preso em Curitiba, né? Sim, lendo 55 páginas por dia, em 2 dias tu consegue. Você pode ler esse livro, né? Agora nas férias, é um livro muito bom. Ele é um livro muito poético, né? A gente falava um pouco sobre essa poesia na escrita da Conceição Evaristo, eu ia dizer da Conceição Vicêncio, né? Essa poesia na forma que ela escreve, de dores tão profundas assim, mas de uma forma muito poética. E, enfim, ela fala da morte, ela fala de herança, né? Como acho que todos esses livros que a gente vem trabalhando ao longo dos episódios tratam de alguma herança familiar, de algo que se carrega, né? Algo que se leva adiante ou não. E ela traz isso de uma forma muito bonita, assim, muito delicada, né? A gente sente a dor, assim, junto com o personagem, né? A gente tem uma família, essa família Vicêncio, família de Poncia. Poncia é uma menina e enfim, ele vai falar sobre um monte de coisas aqui, mas falando sobre a morte, falando sobre essa relação com os que se foram também, né? E fala também sobre a escravização, fala sobre essas duras realidades que a gente vive, né? Aqui no Brasil, em América, e dessas relações que se tecem a partir desses temas, né? Desses atravessamentos. O livro tem uma questão tão interessante com o tempo. Acho que a temporalidade é uma coisa muito, muito bacana de se observar nesse livro especificamente, porque ele vai andando no tempo, assim. Eu ia usar uma outra palavra, assim, para lembrar, um rio, né? Ele vai flutuando, assim, enfim, andando pelo tempo de uma forma não linear, nem um pouco linear, assim, né? Ela vai, tanto que quando eu fui fazendo anotações do livro e trechos pra gente fazer a leitura, eu tenho uma anotação da página 55 e depois uma da página 18. O que é bastante como esse livro vai mexendo com a gente, né? A gente vai lendo, vai voltando, vai... E cada parágrafo dele, não necessariamente, não tem uma ordem, né? Mas cada parágrafo, às vezes, é de um outro assunto, de uma outra perspectiva, né? E tu falava anteriormente que é um livro sobre essa herança da família, né? E eu fiquei pensando que sim, parece ser muito uma herança da família, mas também é algo que vai para além da família. Porque a pergunta que fica quando a gente lê, pelo menos a pergunta que ficou pra mim, não sei se pra vocês também, foi... Tá, e aí? Qual é a herança, então? Qual é a herança da Poncia? E essa herança que fica, ela escuta que o vô deixou uma herança. Se a gente não sabe que herança é, quem nos garante que essa herança é do vô também? Do que está se tratando aqui? Principalmente porque nós estamos falando de heranças sobre as quais a gente luta para se desprender delas, né? Para negar, para se... Como é que era? Para se deserdar. Até o livro
o Louças de Família da Eliane Marx usa essa expressão, né? Eu me deserdei quando fala. Então, aqui, essa herança da Ponciá, ela tá se referindo ao que será, né? Porque o sobrenome, por exemplo, que poderia ser pensado como uma dessas heranças, não é do vô, é de um escravocrata, é uma herança sobre a qual o vô não pode, inclusive, dizer não. O pai não pode dizer não. Será que ela pode? Sim, e a única tentativa que esse vô tem de tentar se deserdar é através da morte, né? Não teria outra possibilidade dele abrir mão dessa herança que não fosse com a morte ou, sei lá, vou dizer aqui, loucura, né? Logo no início a gente vê o pai da Ponciá perguntando pro vô, né, por que ficar nas terras do Senhor? E a única resposta que o vô Vicêncio pode dar é um tapa na cara dessa criança, sem as mãos, porque aí já não, né? Então há um tapa que doía, mas era essa a resposta. Não havia nenhuma palavra para dizer por que ficar nessas terras. É quase como essa impossibilidade do simbólico adentrar como uma resposta ao sintoma, né? Então a gente tem aqui, parece, uma problemática da violência sendo colocada justamente porque ainda não era possível naquele momento construir uma frase que respondesse a uma pergunta fundamental. Porque talvez o vô Vicêncio também não sabia o porquê. Por que eu tenho que ficar nessa terra? Eu não sei responder. Então a resposta que eu dou é a resposta que eu tive do meu Senhor também, que é a violência, que é o tapa na cara. Sim, e também interessante de ir pensando que o livro ele é tão poético que quando ele traz, de forma ainda que indireta, as possibilidades de se deserdar dessa herança são basicamente com um ato criativo, de certa forma, né? Para pensar em outras possibilidades existenciais, seja Ponciá trabalhando no barro de forma tão primorosa como ela fazia, ou seja com o Luandi tendo acesso à leitura, né? Essa questão de ir para o mundo, né? Ver outras possibilidades é que vai dizer de outras formas como eles podem se deserdar disso, que é o nome Vicêncio, né? Que é o nome escravocrata e que está sendo carregado, sim. Eu pensei da gente talvez falar um pouco para quem está nos escutando, né, sobre como que é essa questão do nome também, né, e da família em si. Quem é a família, né? Tem a Ponciá, ela tem o irmão, o Luandi, tem o pai, que não tem nome, no livro, tem a mãe, que é Maria Vicêncio, e demora a aparecer o nome da mãe também. Tem o vô, que é o vô Vicêncio, que também não só tem o nome do escravocrata também, né? Esse Vicêncio. E a avó, que foi morta pelo vô, também não tem nome. E a avó. E aí tem um trecho que eu acho que já podemos começar com um trecho para falar sobre ele, que fala um pouquinho sobre isso. Eles trabalhavam com o barro, né? Com a mão, assim, faziam essas canecas de barro, panelas de barro, né? As mulheres da família, né? A Ponciá, a mãe e os homens, né? O Luandi, que é o irmão, e o pai, trabalhavam nas terras dos brancos, né? Que é assim que é nomeado no livro, na roça. E aí a Ponciá, o vô da Ponciá morre quando ela é muito pequenininha, assim. Ela tinha 2 anos, eu acho. Eles nomeiam algo como muito pequena, né? E ele tinha um braço, eles chamam cotó, né? Que ele, enfim, e depois que a gente vai saber como é que isso aconteceu. E ele, enfim, é trazido na história muitas vezes como... Ele esconde esse braço cotó, né? Que eu acho que isso que é interessante de pensar, que ele corta esse braço, né? Esse braço é cortado, enfim, perde ali uma parte de si. Tem a questão da mutilação aí envolvida. Mas ele esconde isso, que também parece um certo motivo de vergonha, né? E aí o Luandi, né, que é o irmão da Ponciá, ele vai também para a cidade, vai trabalhar numa delegacia, né? E tem uma parte que ele nos conta essa história, que a Dani estava falando do vô, né? Essa história do vô, de como ele escuta essa história também,
Então eu vou ler um trechinho, porque eu achei importante esse trecho, e depois a gente pode, enfim, conversar sobre ele. Diz assim: ao ouvir o discurso do delegado sobre mandar cortar as mãos, Luandi voltou ao tempo de infância. Viu diante de si a figura do avô, com o braço cotoco, escondido, rindo, chorando, falando sozinho. Pela primeira vez pensou nele com carinho. O pai não gostava do vô Vicêncio. Dizia mesmo que ele era doido, assassino. Tinha matado a mulher e quase se matara depois se não fosse acudido a tempo. Luandi sabia também que o vô fizera tudo aquilo em um momento de desespero. Não queria ser mais escravo. E só não matou o pai de Luandi, que na época era um menino, porque ele conseguiu fugir em busca de socorro. Vô Vicêncio queria a morte. Se não podia viver, era melhor morrer de vez. O pai de Luandi guardou a imagem da cena de sua mãe, ensanguentada, morta, e guardou durante toda a vida um ódio em relação ao pai, mesmo reconhecendo que ele enlouquecera. Independência ou morte. É isso, né, que o vô Vicêncio faz, assim, né? O vô Vicêncio conta-se na história que ele, no momento que ele desacredita, assim, que há a possibilidade deles saírem daquela condição de escravizados, ele, num momento de loucura, ele mata a sua esposa, né? A mãe do pai da Ponciá, a avó. E depois, então, ele tenta se matar e aí não consegue e acaba cortando esse braço, né? E eu achei interessante que dentro da delegacia onde o Luandi trabalha, ele pode escutar um delegado falar sobre cortar as mãos de uma pessoa que roubou. E ele consegue, por essa escuta dessa história do avô e por essa empatia, por esse lugar de reconhecer que alguém só vai fazer algo nessa medida, ou só vai, não sei, mas porque está fora de si, né? Ou por alguma condição, enfim, alheia a si, né? E ele consegue pensar no avô com carinho. E ali diz, né? Pela primeira vez ele consegue pensar no avô não como a figura que o pai pintou uma vida inteira, talvez, né? O pai tinha ódio, porque afinal o seu pai tinha matado a sua mãe, né? Uhum. E isso parece um pouco, me lembra um pouco da ideia que o livro fala um tanto sobre isso que é o sair de casa, né? É literalmente sobre, né? Primeiro começa esse movimento com a Ponciá, numa tentativa de descoberta de um mundo outro. Depois vai o Luandi, e o quanto que esse processo de socialização deles faz com que eles vão entendendo outras coisas, podendo botar novas palavras na boca, né? Eu acho que tem essa metáfora bem interessante do sair de casa, que no livro aparece de forma muito literal, assim, e sendo muito difícil o retorno depois, né? É muito difícil voltar para casa depois de ter saído. Então acho que pensar nisso da psique, né, nessas questões do inconsciente, pensar em clínica também, né, dessa necessidade de quando chega normalmente essas questões, né, chega um paciente, essa necessidade da separação e como que isso se dá, né. Normalmente é bem abrupta, né, a separação que precisa ser feita. Só que aqui a Conceição traz isso de uma forma totalmente poética, né, e eu acho que é aquilo que a gente estava comentando antes esse livro é um livro sobre o inconsciente, né? Conceição Evaristo conseguiu escrever de forma muito poética, mostrando como que é ótimo, né? Como se houvesse uma imagem. Mas enfim, o que é o inconsciente está aqui nesse livro, né? Para quem é leigo, quer saber um pouco sobre, tá aqui, né? Até porque talvez não fosse possível escrever algo representando o que se pode dizer do inconsciente, senão pela poesia. Sim. Porque o inconsciente é pura. É estruturado como uma linguagem, essa linguagem é poética, né? Mas atemporal, né? Isso.
Exatamente, tipo, essas idas e voltas, né? Só que nessas idas e voltas também, fazendo um gancho com isso que Dani tá falando, eu acho muito interessante que, por mais que... Porque há um movimento como esse, né? É um movimento de ir em direção à cidade, buscar uma vida outra, para além das terras onde toda a sua família sempre esteve. Quer dizer, é como se a Ponciá nunca tivesse visto o mundo para além daquelas terras dos Vicêncio. Tanto que nem as próprias... Aí tem uma questão da sexualidade, porque as próprias relações eram travadas sempre entre eles. Nunca houve uma criança nascida de outro casal que não aqueles que estavam dentro daquelas terras. Então ela rompe também com algo da própria sexualidade que estava ali no campo do incestuoso. Mas também há sempre essa tentativa de volta. Quando tu diz, Dani, que ela tenta voltar e nunca consegue voltar para casa, e ela também nunca encontra os seus lá. Uhum. Porque ela volta, me parece, como uma tentativa de retirar aquelas pessoas daquela situação. Vou retirar os meus daquela situação de violência. Mas, curiosamente, ela nunca encontra eles. O Luandi volta na mesma ideia, né? De voltar para casa, encontrar agora a mãe e, enfim, a irmã já tinha saído, mas a mãe, que ficaria orgulhosa que ele agora usava uma farda, né? Porque ele trabalhava na delegacia, ele chega lá e não encontra a mãe. E isso dá para ele um choque, assim, né? Como assim? Eu deixei ela aqui, né? Nessa ideia de que quando o filho volta para casa, ele acha que as coisas vão ficar exatamente como quando ele saiu, né? E, enfim, o mundo entender também que as coisas seguem andando, né? Para além de si, falando do inconsciente, Evandro, eu lembrei de um trecho que eu marquei aqui, que falava do inconsciente, que é assim: Ponciá sabia dessas histórias e de outras ainda, mas ouvia tudo, como se fosse pela primeira vez. Bebia os detalhes, remendando cuidadosamente o tecido roto de um passado, como alguém que precisasse recuperar a primeira veste, para nunca mais se sentir desamparadamente nua. O que dá para dizer depois disso? Recuperar uma veste, né? Recuperar essa primeira veste, escutar como se fosse a primeira vez, ainda que soubesse. É esse movimento da análise, né? Assim, a gente vai se escutando a nossa própria voz, né? O analisante que está ali no divã está escutando a sua própria história narrada por si e escuta como uma primeira vez mesmo, como recuperando algo daquela história que pela primeira vez, muitas vezes, ele está podendo narrar. Mas é justamente, ele escuta como uma primeira vez porque é a primeira vez. Porque é a primeira vez que ele tá falando desta posição, deste lugar, né? Claro, a história continua sendo a mesma, mas eu já não tô mais naquele mesmo sítio que eu sempre estive, eu tô em outro agora. Portanto, se o meu olhar mudou, para usar uma expressão, pensando lá o estágio do espelho, se o meu olhar muda, a história também muda. A minha história. Então eu já tô contando, não é mais a mesma história, eu tô contando outra. E pela primeira vez eu tô contando dessa forma. E tá criando também, né? Fiquei pensando nessas duas coisas que vocês trouxeram, da veste e do sítio, né? Estar em outro lugar. De quando o Luandi, com as fardas, chega na vila e ninguém dá a mínima bola pra ele, que ele tá fardado. E isso causa uma decepção do tipo, nossa, ninguém se importa com isso, né? Não tem esse reconhecimento da farda ali. Né? Achei interessante pensar. Que ele tinha, né? Uhum. Que ele tinha, desse lugar de reconhecimento que ele tinha em relação à farda, né? Até estava buscando aqui o trecho que ele fala disso, que eu achei muito interessante também, Dani. Que ele chega e ele fica tão decepcionado que não encontrou a mãe, mas o mais importante é que ninguém olhou para sua farda, assim, né? Que é aquilo que às vezes lembra até um pouco do infantil isso, né? Quando a gente é criança, assim, o que é para ti um alguém bem-sucedido? Um alguém da cidade, né? Quando você mora no interior. Ou o que é uma pessoa, não sei, eu lembro, assim, essas coisas bem crianças, assim. Se a gente lá, ele pensa lá na infância, né? Ah, aquele tio rico. O que é o tio rico, né? Às vezes é o tio... O que tem condições de comprar Danone. O PJ 1500. É isso, é o que consegue comprar Danone. Porque dependendo da situação que se vive...
essa é a palavra rico. E aí quando tu cresce e vai trabalhar tu pensa, meu Deus, eu sou rico, eu consigo comprar Danone. Mas às vezes não também. Às vezes essa infantilidade ela permanece com 30, 40, 50, 60, 70 anos, né? Porque esse infantil eu escuto também desde uma posição assim, em que o sujeito fala quase como fixado ali no registro do imaginário. Há uma figura que se construiu como sendo a figura do rico. Até que as palavras entrem e atravessem essa imagem, essa estátua, e estilhasse isso, aquela vai ser a figura do rico. E isso tem a ver com a infância, acho que por conta de que é ali onde as primeiras palavras vão sendo construídas, as primeiras imagens. Mas se nada é feito, se não há um efeito em cima disso e nada é feito sobre isso, aquela imagem vai permanecer por mais velho que o sujeito seja, assim, né? Porque tem a ver um pouco com essa construção mitológica do que vem a ser certas figuras na vida de cada um de nós, né? E a figura do Luandi nesse texto passa muito... Tem essa... desculpa a palavra, mas essa evolução, né? Ele saindo basicamente de uma infância e chegando num outro lugar, assim, né? Ele vai muito cheio de idealizações, essas idealizações vão sendo quebradas. E ele vai descobrindo outras coisas, assim, né? No final do tipo, aquilo que eu queria... não é bem assim, né? Eu vou ter que construir outro desejo agora, de uma outra coisa, né? Vou ter que criar uma outra roupagem, né? Pra isso que eu tô pensando aqui, né? E vai mostrando esse crescimento dele, né? Pra não pensar em evolução, em crescimento, assim, né? É um personagem rico, né? É bem legal. Construir, né, a sua própria definição, ou essa construção, essa invenção de felicidade, de sucesso, dessas palavras que não significam nada sozinhas, né? E que chega pra ele através da palavra, né? Porque a partir do momento que ele aprende a ler, ele começa a ir construindo outras ideias daquilo. A imagem cristalizada vai sendo estilhaçada e ele vai construindo outras coisas, né? Isso é muito bonito. Muito, 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 muito bonito. E é interessante porque se a pergunta da Ponciá, o que eu vou fazer com essas palavras aqui onde eu tô, com essa palavra escrita, é justamente a partir dessa possibilidade da palavra escrita que ela consegue sair. Quase como talvez aqui eu não tenha nada pra fazer, mas quem disse que só existe isso aqui? A palavra escrita, ela possibilita um mundo para além do mundo que eu vivo, assim. E isso é interessante porque a gente tava falando algo que eu não me lembro mais o que era, mas alguma coisa, a gente começou por aí, assim, com a ideia de a leitura ou a palavra ou aquilo que eu escuto de diferente me possibilitar pensar coisas diferentes. Isso diz respeito muito a nós também em relação à própria construção da psicanálise africana. Quer dizer, por que a gente está escolhendo esses livros? Por que não outros? Por que não de outra ordem? Tem que ser... Bom, porque até então a psicanálise não se voltou para esses livros. Talvez seja o momento da gente ler coisas diferentes, se haver com histórias que até então não estavam entrando nos nossos, nas nossas formações, assim, porque nos nossos ouvidos, não é? Engraçado que eu ia dizer, elas não estavam entrando nos nossos consultórios, e aí é aí que tá o problema, porque elas estavam entrando nos consultórios, mas não estavam entrando nos ouvidos, como tu disse. É sobre isso, né? Poder escutar, né? A Eliane fala muito disso, né? Eliane Marx fala muito disso, de que não é agora lembrei da conversa que teve no Dia da Consciência Negra, em que ela fala um pouco sobre a psicanálise africana, e ela vai nos trazer que não é agora nós só atendemos, não sei, ela falou algo sobre que as pessoas buscam ela, as pessoas buscam ela porque ela talvez frequente o terreiro, porque ela talvez tenha a questão dos orixás, mas é uma questão de ampliar a escuta, de para além daquilo que já estava sendo escutado, poder escutar além disso, poder escutar mais do que se escutava até aqui, né? E acho que esse é o movimento da psicanálise africana, poder ouvir outras vozes, poder fazer, enfim, pensar essa temporalidade de outra forma também, né? Poder, e a Conceição, eu ia dizer a Ponciá, a Conceição faz muito isso, né? Nesse livro também, trazendo um pouco dessa cultura que nos pertence, que a gente tá aqui, né? Agora eu lembrei de um pedaço do Luandi também,
que ele conta... Deixa eu trazer aqui, que ele diz assim... logo que o Luandi vai chegando na cidade, quando ele volta, né, pra sua casa lá, pra ver se encontra a mãe, que ele deixou lá quando saiu pra cidade. E aí diz assim: tinha algum dinheiro, mas na terra dos negros o alimento não era vendido. Quem tivesse fome era só chegar em casa de alguém e pedir o que comer. Aquele que tivesse repartia o pão e não aceitava nada em troca. Havia um enorme prazer em oferecer e em dividir o alimento com o outro. Dormia-se também em qualquer casa. O abrigo era uma dádiva para todos, contanto que o acolhido não se importasse com a pobreza de seu acolhedor. Por ali, então, aguardou o dia de voltar para a cidade. Então, essa questão da troca, né? De que nem tudo, enfim, que a gente vai aprendendo, vamos tentar dar palavras para isso, que tudo se troca por dinheiro, né? Essa questão do capital, assim. E aí eu lembrei, enfim, dos nossos estudos em psicanálise americana, do Munir Sodré, acredito que é ele que vai falar um pouco sobre isso. E que vai falar sobre essa questão de que não é, da nossa cultura, né, da cultura americana, também não vemos do capital, do dinheiro apenas. A gente também vem de uma cultura de trocas, não é? E não é que não se pagava, se paga sempre com algo, né? Às vezes se paga com outra coisa, se faz essa troca. Porque eu tava justamente pensando que essa troca, ela é engraçado, né? Um comentário assim, a gente tava justamente falando um pouco sobre a comida e sobre o que se faz com a comida nos encontros, né? Antes de começar a gravar, a gente tava falando sobre encontros da instituição, né? O que a gente vai levar pra comer, e eu brinquei, olha, vou levar uma farofa e aí vocês que se resolvam, assim, né? Comer com farofa. Pra comer com farofa, qualquer coisa. Então, acho que tem essa coisa da comida como sendo esse espaço da troca. E pra nós, na americanidade, isso é muito importante, né? Porque o que nós dizemos, então, a partir da psicanálise americana, viemos dizendo... Oi? Neuroticozinha. O neuroticozinha, né? A brincadeira do neuroticozinha. Há uma neuroticozinha aqui. E nós viemos dizendo, então, que há um mito fundador. Se para a psicanálise tradicional, convencional, o mito fundador é esse mito da horda primitiva, né? O Itã, Exu come tudo, por isso come primeiro, é uma espécie de... Há uma estrutura... O Itã e mito é mito, mas há uma estrutura mitológica sobre o nosso inconsciente que nos coloca nessa posição em que o Itã, Exu come tudo, por isso come primeiro, funciona, né, em nós como aquilo que diz respeito a uma troca que não é uma troca financeira. Por que Exu não come mais tudo? Porque agora a lei diz que ele come primeiro, ele precisa comer primeiro. Então há uma negociação que não é feita pelo dinheiro. Ela passa por outras por noções de outra ordem, né? E isso é fundamental para a gente pensar a própria estrutura do laço social, ou como nós viemos chamando do laço racial na americanidade. Pensar quais são as trocas, de que ordem são essas trocas que funcionam em nós como fundamentação para a relação com o outro. Principalmente porque a gente tá pensando, quando a gente pensa no neurótico, por exemplo, né, que o neurótico tá sempre em dívida, como é que se paga essa dívida? Essa dívida impagável, ela vai ser paga como? Então, dentro de uma estrutura psíquica em que não é exatamente de dinheiro que a gente tá falando, né? Em que só se reconhece, muitas vezes, que se paga quando se usa o dinheiro, né? Que é como isso, não se aceitava nenhum pagamento. Não, é feito algum pagamento, não sei. Às vezes é de tempo, às vezes tu vai passar um tempo com aquela pessoa e isso é a troca, é a atenção, né? É o tempo que tu está ali. Então, reconhecer outras formas de pagamento, né? Que não somente o dinheiro, que não só esse regido pelo capital, também parece que fala da gente, né? Sim, interessantíssimo para pensar em clínica, né? Onde tá bem mediado pela questão do dinheiro, para haver uma diferenciação, para haver ali... Enfim, né? É uma questão que a gente também vem questionando, discutindo. Existe também uma discussão bem forte tenho visto, pelo menos na internet, com outros psicanalistas mais ali sul-sudeste também, questionando essas questões de quem são os pacientes que vão chegando na clínica a partir do momento em que
houve a possibilidade de uma, vou usar a palavra democratização, na formação lacaniana, né? Então, para esses psicanalistas lacanianos que não são pessoas endinheiradas, digamos assim, que vêm das periferias e etc., que furam um pouco essa bolha do que seria essa psicanálise branca e etc. E que não estão, assim, vinculados a uma certa instituição internacional de psicanálise. Exato. Que nós não vamos nomear aqui. Exato. Quem são os pacientes que são encaminhados para esses analistas? Esses analistas que somos nós, né? Psicanalistas africanos também. E porque até estava ouvindo uma discussão esses dias em que, para uma instituição lá super conhecida em São Paulo, começaram a trazer esses assuntos, que são assuntos que a gente também está levando para nossa instituição. E daí a pessoa, que seria uma dessas pessoas brancas, etc., sei lá, não sei como colocar aqui, vamos botar como a grande outra psicanalista, vai. A grande branca. A grande branca psicanalista falou assim, realmente tem razão, a gente tem que abrir espaço para atender mais essas pessoas, né? Aquela coisa do valor social. E aí a outra pessoa falou, não é isso, é bem pelo contrário, tu tem que indicar pessoas que tenham condições, pacientes que tenham condições de pagar pra gente manter a nossa clínica. Porque senão em algum momento não fecha a conta, a formação é cara e para que haja uma formação tem que haver uma análise e tem que haver supervisão. Então tem que chegar em... Essa pirâmide precisa ter uma base. É como se a gente estivesse trabalhando com esses dois espaços, como tá no Poncia Vicêncio, esses dois espaços geográficos, do sítio dos Vicêncio e o da cidade, né? Então, ok, vamos mandar os psicanalistas para o sítio dos Vicêncio, eles ficam lá, enquanto a gente fica aqui atendendo a quem realmente importa, quem realmente... Não, vamos abrir uma vaguinha aqui para esses mortos de fome aí, podem pagar pouquinho, mas daí vocês também não evoluem os assuntos, assim, né? Tô com evolução hoje, mas enfim. Só que também é interessante, porque do outro lado, também o que é o pagar pouquinho e pagar muito? Claro, nós entendemos que vivemos num determinado mundo e que as coisas são quantificadas e tudo mais. Agora, eu não sei como que é na clínica de vocês, mas já chegaram pessoas na minha clínica, que há muito tempo, assim, não estão mais no caso, mas que chegaram e dizem assim, eu posso pagar muito pouco. E aí tu vai ver, não é muito pouco que a pessoa pode pagar. Às vezes a pessoa pega duas conduções, e tudo isso é quantificado como pagamento, não é? Às vezes a pessoa pega duas conduções no início de uma manhã, enfim, leva 1h30 para chegar até a clínica, para fazer aquela análise, né? Isso tem que entrar na conta, né? Mas isso também. Mas também já aconteceu de situação de uma pessoa poder pagar o valor monetário que era da mesmo, né? Era o valor, a sessão era X. E a pessoa diz, olha, eu tenho muito pouco, eu não consigo pagar. E eu pergunto, quanto que tu consegue pagar? Eu consigo pagar tal. E o número era exatamente o número dos meus honorários. Mas aquela pessoa... Acho que eu tenho que subir mais a bola. Mas eu acho que aí que tá, né? Porque pra ela já tá... Ela tá subjetivamente numa posição de inferioridade. Eu não vou conseguir pagar. Porque há um valor inacessível que não é o valor do dinheiro. É o valor do fato de eu estar sentado num consultório de psicanálise com um psicanalista na minha frente. Eu não posso ocupar esse lugar aqui. Essa dívida barrado, né? É impagável. Bancar essa análise. Bancar esse espaço que é... novo, né? Que é como esse lugar mesmo novo. Bem isso que tu trouxeste dos dois lugares do livro, né, Evandro? Que é quando a Poncia sai desse sítio dos Vicêncio e ela chega na cidade, né? E que ela vê que ela chega cheia de sonhos, assim, esperançando e vou fazer isso, e vou mudar a vida. E aí ela vai vendo as dificuldades que ela vai tendo, assim. Em algum momento ela para de sonhar. Ela diz, eu sonhei muito já na vida, né? Eu acho lindíssima a passagem que ela fala disso, assim. Que ela sonhou muito, em que ela acreditou muito e que em algum momento ela para de sonhar. Que eu acho que é um pouco, lembrando aqui do Freire também, né? Que eu acho que quando a gente para de sonhar, para de esperançar, acabou a vida, né? A gente tá morto em vida. E o que muitas vezes a sociedade faz com essas pessoas, né? Faz com os sonhos dessas pessoas, faz com... que são os nossos, assim, também, né? Esse lugar de inacessibilidade. De você aqui não é bem-vindo. Ou você aqui mais ou menos, entende? Pode participar um pouquinho, né?
isso que tu trouxeste, Dani, dos valores, né? Do valor social e de todas essas... Isso é uma questão que a gente está levantando bastante na instituição e conversando muito sobre isso. E aí eu fiquei pensando sobre isso, que também se discute em época, especialmente mais em época de eleições, né? Sobre a questão do assistencialismo, né? E tu, de fato, querer que as pessoas mudem de posição social, né? Uma política pública eficaz. Exato, não assistencialista, não querendo que a pessoa ali... Tá, eu quero que eles tenham o que comer, né? Eu quero que essas pessoas tenham... Tudo bem, eu não quero que elas morram de fome. Eu vou trabalhar aqui com a... Enfim, às vezes até na psicanálise a gente vai dizer, né? Tratando um pouco essa minha... culpa aqui por estar vivendo e ter tudo, eu vou ali, vou doar um pouquinho de alimento, vou fazer algumas doações, vou ficar em paz com como eu estou vivendo, e essas pessoas não vão morrer, mas eu não quero que elas mudem de posição, né? Eu não quero que elas ascendam socialmente, eu não quero que elas tenham os mesmos direitos, e daí impossível a gente não mencionar, né, esqueci o nome dele, olha que bom. O ministro da Economia Não o nosso ministro da Economia. O ministro da Economia, aquele do Inominável. Acho que não precisa nem citar. Eu sei o nome, tá mas bem, não vou falar. bem. O ministro da Economia do Eu Inominável, né? Não. Que ficou horrorizado quando, enfim, as babás, as empregadas estavam agora pegando avião, né? Que as pessoas estavam podendo ir pra Disney, né? Então... Quer sonhar. É isso, é desse lugar. A gente quer que vocês comam, mas não que vocês peguem avião, né? Então, é desse assistencialismo que a gente quer romper, né? Dentro da psicanálise, assim. A gente não gostaria de ser assistencialista, mas sim reconhecer que falta esse espaço, que é a psicanálise. E aí lembramos do Tenório também, do episódio do Tenório que a gente fala disso. Se você não escutou, escute. Sobre essa brancura da psicanálise e poder abrir para que se tenham outras escutas. Porque a psicanálise ganha com isso. Não são só as pessoas que ganham, porque agora vão ter acesso a todo esse conhecimento europeu, francês, né? Não, a psicanálise ganha muito com a americanidade, ganha muito com isso que a gente traz, com essas leituras, com Ponciat, com Eliane Marx, com essas outras leituras que são possíveis de serem feitas, né? Mas fazendo o papel do contraditório, a psicanálise perde muito também. Sim. Ela perde certos privilégios, ela perde posições de ser única diante de certas questões no mundo, assim. Então, também há quando a gente fala na resistência à psicanálise americana, nós estamos falando também da resistência a certas perdas que vão ocorrer, que estão ocorrendo. Porque quando um homem e uma mulher negra entram num consultório de psicanálise e se pensam como, ok, esse espaço é meu também, há uma perda. Há uma perda dentro da branquitude, dentro de uma certa noção política do que acontece nas relações, inclusive na clínica também, né? Porque quando tu falava, Laís, sobre sonhar, é engraçado porque eu tinha anotado uma frase aqui do Ponciat, que a frase é: o amanhã de Ponciat era feito de esquecimento. E isso me remeteu exatamente à fala, inclusive, do Jefferson Tenório, que ela aí citou aqui, em que ele fala que quando ele tinha 19... Isso foi numa feira do livro, acho que em 2022 ou 2023. E ele diz: eu, quando tinha 19 anos, não conseguia projetar a minha vida para depois do ano novo. Quer dizer, eu não conseguia pensar o que eu ia fazer no ano que vem. E isso é mortífero para qualquer subjetividade. Não significa... É isso, assim, é não poder pensar que eu posso ter um futuro. Não é nem ter o futuro, eu não posso pensar em ter um futuro. Eu tenho que viver agora, uma coisa meio... Eu sou obrigado a viver agora, porque não tem um futuro pela frente. Então, o amanhã de Ponciat era feito de esquecimento. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Poético, musical. Cozinho. Esse programa hoje tá uma loucura. Poéticozinho. Poético. Ou poéticozinha também. Poéticozinha. Tá poéticozinha. Bom, lembrei enquanto o Evandro falava dessa... Enfim, nós falávamos disso, do que a psicanálise perde, mas não só a psicanálise, mas essa branquitude como um todo, né? Tem uma cena na Ponciat em que
como é que a gente vai chamar? A namorada do Luandi, antes de ser namorada do Luandi, né? Ela trabalha como diarista, eu acho. Ou como, não sei como ela é nomeada ali na história, na casa de uma família. E aí ela guarda o dinheiro dela, né, numa caixinha, assim, muito tempo. Ela vai guardando com muito suor aquele dinheiro, e aquele dinheiro desaparece em algum momento, né? E aí ela diz, poxa, ninguém entra no meu quartinho, né? Aqui é o quartinho da empregada, que a gente também tem falado sobre isso, né? E aí, exceto o filho da patroa, que vai ali quando ele, enfim, né? Quando ele quer transar com ela. Quando ele quer transar com ela, né? E aí, então, ela imagina que pode ter sido ele, tem essa questão. E aí tem essa cena aqui no livro, né? Diz assim: a patroa não gostou da suspeita que caiu sobre o seu filho. Quanto a dormir com a empregada, tudo bem. Ela mesma havia pedido ao marido que estimulasse a brincadeira, que incentivasse o filho à investida. O moço namorava firme uma colega de infância, ia casar em breve, e a empregada Belisa era tão limpa e parecia tão ardente. Belisa não encontrou o dinheiro e nunca mais viu o filho da patroa. Depois ainda traz uma outra parte, né, que diz assim: agora, novamente, ela era chamada de puta pela patroa, só porque contou, de repente, que o rapaz dormia com ela. Tinha a impressão de que a patroa sabia. Não, ela não devia ter gostado, era da história do dinheiro. Sim, não era sobre o que o filho fazia, enfim, ela inclusive estava incentivando isso, né? Não tinha problema, o pobre menino, né? Os meninos. Pobre menino rico. Os meninos, né? Mas o que ela tava ali era que não podia cair sobre o seu filho. Essa ideia de que talvez ele tivesse roubado a empregada, né? Que talvez ele tenha feito essa meninice de pegar o dinheiro e... chinelagem. Então, sobre essa imagem, assim, não sei porque me veio essa cena quando a gente tava falando sobre isso, assim. Que eu acho que tem a ver com isso do que pra ganhar tem que perder, né? Porque, de certa forma, ela perdeu o dinheiro, mas também se livrou daquela posição de empregada, né? Ela saiu, né? Foi isso que fez com que ela saísse dali, né? Ela não queria mais estar ali, ela disse, vou fazer outra coisa, enfim. De certa forma, a violência, ela tá aí um pouco como uma repetição, porque é justamente como é que se sai dali. A gente tá dizendo que ela sai porque ela sofreu uma situação extremamente violenta. E o vô Vicêncio, quando tenta sair dessa herança, qual é a única porta de saída que ele encontra, que senão exatamente a violência? A violência como essa única possibilidade de saída de uma outra situação de violência, assim. Como uma espécie de um circuito do qual não consigo sair. Eu fiquei pensando na violência e também num tema que eu acho que o livro também aborda, e eu acho que não só este da Conceição Evaristo, mas sobre o silêncio dos homens, né? O silêncio dos meninos, né? E aí tem uma parte que diz assim, que a Ponciá, ela tá falando ela e o marido, né? A Ponciá depois, enfim, casa. E aí dizem assim: quis que o homem lhe falasse dos sonhos, dos planos, das esperanças que ele depositava na vida. Mas ele era quase mudo, não chorava, não ria. Desde os primeiros tempos, nos momentos em que ela se abria para ele, o homem vinha emudecido, trancado de falas, sem gesto algum dizível de nada. Enquanto que nela havia a ânsia do prazer, como havia, porém, o que mais havia era o desesperado desejo do encontro. E então, um misto de raiva e desaponto tomava conta dela, ao perceber que ela e ele nunca iam além do corpo, que não se tocavam para além da pele. A forma poética que essa mulher escreve, pelo amor de Deus, né? Mas seguimos sobre essa questão da dificuldade dos homens na sociedade de ensinar e permitir que os homens sintam e falem do que sentem, né? Sim. Isso aparece bastante na clínica, né? Essa dificuldade de um
vocabulário emocional, né? Por parte dos homens, assim, e dessa dificuldade de conversarem com mulheres. Que seja, né? Não necessariamente só suas companheiras. E esse silêncio que vai virando violência, né? E aí, esse homem, por exemplo, da Ponciá, vai aparecendo muitas cenas de violência com ele também ao longo do livro, né? Que é ele, e aí, às vezes, no gesto da violência, no ato violento, depois se pode dizer algo sobre aquilo que ele fez, mas ele não tem palavras para aquilo, né? Ele não consegue dizer de si, dizer enfim, do seu desamparo, dos seus medos, como a Ponciac mesmo diz, né? Dos sonhos, das esperanças, para onde estão indo, né? E para onde vai isso? Para a violência, né? Quando faltam as palavras, a gente precisa de alguma maneira, né? A violência advém da falta de palavras, né? E fico pensando que ela, aqui no livro, vem de duas formas, né? Seja em adoecimento ou com atitudes violentas, né? Aparece aí bem o quanto que a falta da palavra afeta esses personagens, né? Quando a gente fala dessa... Não lembro qual foi a expressão que tu usou, Dani, da falta de um vocabulário emocional, algo desse tipo, né? Eu fico pensando que tem a questão do vocabulário emocional e tem também a possibilidade de falar desde a sua própria posição, assim, né? Porque eu entendo esse vocabulário emocional como a possibilidade de falar de si em primeira pessoa, né? Ou seja, eu até consigo dizer alguma coisa sobre a emoção de um outro, mas quando eu falo de mim, o que acontece? O que tá em jogo, né? O que entra em jogo quando eu me mostro? Quando eu apareço para um outro e percebo, olha, tem coisa aí, tem coisa para ser trabalhada, né? Isso é algo que também me indaga e sobre o qual eu me pergunto com bastante frequência, assim, em relação à clínica, em relação às próprias conversas fora do setting analítico mesmo, assim, né? Tem essa cena que eu acho muito bonita e que também diz assim: desde então, ao perceber a solidão da companheira e a sua própria, o homem viu na mulher o seu semelhante e tomou-se de uma ternura intensa por ela. Conseguiu então entender as falas dela, a saudade que ela dizia sentir do pai e do avô mortos, da mãe e do irmão desaparecidos. Ela às vezes dizia também que tinha saudade do barro e de tempo em tempo apresentava um incômodo entre os dedos que coçava até sangrar. O homem de Ponciá Vicêncio, se não alcançava a vida outra da mulher, aceitava o que não entendia. E quando ainda tinha ânsias de prazer sobre o sexo erguido, afastava-se dela, pois há muito a mulher havia se abdicado de tudo. Pouco a pouco, mais e mais, Ponciá se adentrava num mundo só dela, em que o outro, cá de fora, por mais que gostasse dela, encontrava uma intransponível porta. E esse movimento, né? Eu fiquei pensando muito na clínica quando a gente escuta, quando eu li essa parte, ou escutei essa sensação, que é desse lugar de que a gente só consegue ter essa palavra, que nem é uma palavra da psicanálise, essa empatia, ou só consegue ver nesse outro como um semelhante e consegue ter um laço, estabelecer um laço com esse outro, quando a gente consegue reconhecer na gente aquilo que se passa, né? Quando ele conseguiu reconhecer na Ponciá essa humanidade, esse desamparo, isso que ele consegue ver que ele também era desamparado e sozinho. E aí, a partir desse momento, quando a gente se reconhece ali nesse outro, né? E pensando mais psicanaliticamente, a gente consegue estabelecer um laço. E aí já se é menos sozinho, né? Se é sozinho, mas não tanto, se compartilha algo com o outro. E se pode fazer essa vida menos dolorida, né? Quando é possível. Assim, acho que esse é o caminho que a gente na clínica vai tentando junto com o sujeito ali, né? Estabelecer esses... como um facilitador de laços, né? Lembrei do Freud no Homem dos Lobos, que ele quando o Homem dos Lobos, aqui chegamos no Freud, quando o Homem dos Lobos chega pro Freud dizendo que ele queria casar com uma mulher, com Teresa, e ela
E aí, enfim, que ele não estava sendo apoiado pela mãe, pelas pessoas, o Freud diz, não, vem, nós vamos fazer a tua análise, tu precisa... O Freud trabalha essa forma dele poder estabelecer laços. Sim. E aí, ao final, enfim, né, cortando a história como se fosse uma literatura, porque é uma ficção mesmo, 4 anos depois ele consegue casar com a Teresa, assim, mas ele consegue de alguma maneira, não é uma cura, mas é facilitar os laços. E para fechar, então, né, acho que a gente, eu vou fechar com um dos trechos que a gente achou que tem muito a ver também com o processo de análise e recomendar mais uma vez, leiam o livro, leiam Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo, leiam tudo da Conceição Evaristo, mas ela diz assim: era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso continuar decifrando, nos vestígios do tempo, os sentidos de tudo que ficara para trás, e perceber que por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia. A vida era um tempo misturado do antes, agora, depois e do depois ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo, dos que se foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. Leiam este livro. Bom, gente, vamos ficando por aqui com esse episódio e continuamos no próximo, né? Ficamos por aqui e até a próxima, Dani. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, Laís. Até a próxima. Bem, gente, esse podcast conta com o apoio e fundamental abraço da Aprecu Psicanálise e Poesia e foi gravado no estúdio Toca do Morro. Gravação e edição por Davi Lex, concepção Daniele Rodrigues, Evandro Machado, Luciano e Laís Viana, coordenação Eliane Marques. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.